24. Vamos fazer uma meditação nesse texto hoje. Acompanhe comigo, farei a leitura, e você, seja no telão ou seja na sua própria Bíblia, acompanhe a leitura, que diz assim, Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém de raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando servia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passado 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão de Jesus. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Até aí. Vamos orar, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós essa noite. Amado Cristo, eu venho diante de Ti, ó Deus, com a extrema necessidade da Sua graça e da Sua misericórdia. Tenha compaixão de nós, ó Deus, somos pecadores, somos seres errantes e vacilantes, mas absolutamente Tu és o Deus perfeito que nos conduz à perfeição. Então, nesta noite, ó Cristo, venha nos conduzir, ó Deus, uma real compreensão do Teu Evangelho, ó Deus, que possamos compreender mais uma perícope, ó Deus, da Tua Palavra, mais um trecho da Tua Palavra, de maneira a que a nossa fé venha a ser edificada para a glória do Senhor Jesus, para o bom testemunho da Tua Igreja e para a glória de Deus. Assim eu oro, sabendo que o Senhor há de fazer o Teu reino crescer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero hoje falar acerca de autenticidade. Autenticidade da mensagem e autenticidade, obviamente, do mensageiro. Pode parecer que é necessário apenas a mensagem ser autêntica e verdadeira, verídica. Obviamente, a gente deve dar maior crédito à mensagem, porque o mensageiro é apenas aquele que está comunicando. Mas é necessário também que o mensageiro seja também autêntico, para que a mensagem não seja levada em descrédito. É necessário que o mensageiro também seja autêntico na sua vida, na sua forma de proceder. Então, quero falar com vocês nessa noite aqui acerca da autenticidade do mensageiro e da mensagem. E com isso eu quero abrir com uma história. Certa vez um jovem artista, ele foi convidado a participar de um concurso de arte. E todos os participantes, eles estavam pintando artes e paisagens perfeitas, com idealizações perfeitas, com traços perfeitos, para agradar os jurados. Mas o jovem, ele começou a pintar a si mesmo.
com suas cicatrizes, com as suas imperfeições, com os seus olhos cansados, exatamente como ele era. Os outros competidores começaram a rir daquele jovem, dizendo: olha, você não vai vencer essa competição, você está sendo realista demais, você não vai impressionar ninguém com esse seu realismo. Mas, no dia do resultado, os jurados disseram que o único que podia vencer era aquele jovem que teve coragem de mostrar a verdade, que não pintou imagens artificiais para agradar ou impressionar, aquilo que a maioria quer, né? Mas eles disseram: isso é realismo, isso é arte, isso é autenticidade. Irmãos, a gente deve, com essa pequena anedota, essa historinha, a gente deve perceber que nada melhor na nossa vida para nos dar crédito do que a autenticidade daquilo que nós fazemos. Aquele que vive tentando agradar os outros vive uma vida artificial. Aquele que vive tentando pintar imagens artificiais de si mesmo, imagens maquiadas de si mesmo, tentando melhorar a sua imagem, disfarçar a sua imagem, ou às vezes até usar máscaras para esconder as próprias imperfeições. Isso não é ser autêntico, isso é ser hipócrita. Para que sejamos de fato aceitos por Deus e para que sejamos verdadeiros entre as pessoas, nós devemos usar da autenticidade, reconhecer quem nós somos e quem nós éramos e quem nós podemos ser. O primeiro passo para a conversão talvez poderia ser colocado nesses termos. Às vezes a pessoa que não chega a uma decisão, como a Angélica disse, né? Muitas pessoas lá no sertão não quiseram reconhecer Jesus, não entenderam a mensagem da cruz, porque elas nem entendem quem elas são mesmas. Porque a pessoa que é verdadeiramente autêntico, a pessoa que consegue se enxergar, ela vai logo fazer um cálculo rápido: eu preciso de Jesus. Quão miserável eu sou, eu preciso urgentemente de Jesus. Quando a gente tira um retrato autêntico de nós, para concluir quem nós somos, o primeiro raciocínio é: eu sou um pecador, eu sou um homem que precisa de Deus, eu sou uma mulher que precisa de Deus, eu estou andando dando passos largos, correndo para o inferno, porque onde eu posso encontrar salvação? Portanto, a autenticidade, ela traz primeiro um sentimento de desespero. E só quem alcança a salvação são aqueles que desesperadamente reconhecem que precisa da salvação. Jesus disse: eu não vim para aqueles que são sadios. Na verdade, ninguém estava sadio, mas havia um grupo que achava que estava sadio. Havia um grupo por exemplo, na época de Jesus, os fariseus, os doutores da lei, os homens trajados com roupas opulentas e bem vistosos, mas eram sepulcros caiados, apodrecidos por dentro, mas eles não eram homens autênticos. Jesus, ele veio trazer a autenticidade por meio da mensagem, e para trazer a autenticidade para os mensageiros. E quando a gente pinta uma imagem correta de nós mesmos, veja o jovem, ele, da historinha que a gente contou aqui, ele decidiu pintar a si mesmo, com as suas imperfeições, com as suas cicatrizes, com o seu rosto assimétrico, cheio de imperfeições, com olhos cansados, cheio de olheira. O que ele decidiu pintar? A autenticidade, realismo. Ele foi realista acerca de si mesmo. Ele concluiu e não quis esconder os seus defeitos, não quis esconder os seus problemas, não quis ter medo de encarar a sua debilidade. Muitos querem, nos dias de hoje é muito fácil, né? Na verdade é muito sugestivo. As pessoas estão, por exemplo, no Instagram, vendendo uma imagem que não é autêntica de si mesmo. Muitos estão no Instagram por aí afora, postando fotos, imagens e vídeos, sorrindo, mas
imediatamente quando é desligada a câmera do celular, o que acontece? O sorriso se esvai, a alegria não é inexistente, porque estamos vivendo uma sociedade de hipocrisia, uma sociedade em que a gente tem que pintar uma imagem que não é autêntica, não é verdadeira, mas aquilo que agrada o público. O que importa é alcançar o público, o que importa é alcançar os likes e os seguidores, mas não existe nada de autenticidade. Jesus, Ele nos chama para vivermos uma vida autêntica. O primeiro passo para que verdadeiramente nos tornemos cristãos é reconhecermos a nós mesmos e sermos honestos conosco mesmo, sermos honestos com aquilo que nós somos sem Deus. O que você é sem Deus? Você pode subsistir sem Deus? Você pode viver uma vida de autossuficiência sem Deus? Você pode se sustentar sem Deus? Você consegue assegurar a sua vida? Você consegue trazer segurança para a sua vida sem Deus? Você consegue dar um passo à sua frente com total certeza e segurança sem Deus? Você consegue dizer que você vai estar vivo amanhã, se não for pela graça e pela misericórdia de Deus? Veja, nós precisamos ser autênticos conosco, com nós mesmos, para que então sejamos alcançados pela salvação. Então, essa tentativa não honesta das pessoas pintarem imagens falsas de si, é o que tem feito as pessoas não se achegarem a Cristo. Porque tantas pessoas negam a mensagem do Evangelho? Porque tantas pessoas, elas rejeitam a mensagem do Evangelho? Porque elas não têm a capacidade de concluir acerca de si a sua própria doença. Elas não têm a capacidade de se enxergar como perdidos, de se enxergarem como pessoas que carecem de salvação. A primeira questão para você alcançar a salvação em Cristo Jesus é o sentimento de convicção. Eu sem Cristo estou perdido. Eu sem Cristo não sou nada. Eu sou um pecador, que a única coisa que me resta é a morte, é o inferno, é a perdição eterna, é um afastamento por completo de Deus. Mas eu não quero viver a minha eternidade longe de Deus. O que eu preciso fazer? Tem como comprar essa salvação? Tem como pagar promessa, fazer algum esforço, alguma obra para eu ser salvo? Não. A obra que foi feita para salvar a sua vida foi feita e completada na cruz do Calvário. Foi lá que Jesus pagou o preço pela sua salvação. O que nós precisamos é de autenticidade. Primeiro, de reconhecer que eu sou um pecador, que eu sou falho, que eu sou miserável, que eu sou um vacilão, que eu quebro diariamente as leis de Deus, e justamente Deus pode me condenar, porque eu sou um pecador e Ele é santo, porque eu sou um blasfemo e Ele é santo, porque eu sou imundo e Deus é santo. Primeiro passo para a salvação, a autenticidade de si mesmo. Autenticidade de si mesmo. Aí então a mensagem do Evangelho, a mensagem autêntica do Evangelho. Porque Paulo, ele está falando aqui do verdadeiro Evangelho. Lembra, no domingo passado a gente falou sobre até os versículos 9, do versículo 6 ao 9, onde Paulo fala que não existe outro Evangelho e qualquer outra mensagem que pode se aparecer com o Evangelho, qualquer outra mensagem que venha minimamente querer se igualar ao Evangelho, deve ser considerada maldita. A mensagem e o mensageiro, porque a mensagem que não for autêntica é maldita, e o mensageiro que não for autêntico é maldito. Primeiro passo, reconhecer quem você é, o que você era sem Deus, quem você é no presente se você não tiver Deus, e quem você será no futuro se você não tiver Deus. E aí essa convicção patente, ela bate no seu coração e destrói você de dentro para fora, e você então começa a reconhecer: eu posso ser alguém em Deus,
Eu posso ter uma vida nova em Deus. Eu posso ser uma nova criatura em Deus. Porque na verdade não sou eu que posso, mas é o grande eu sou que pode todas as coisas e me transforma em uma nova criatura, em um novo homem, em uma nova mulher, em um novo ser, em uma nova pessoa, alguém que não merece. Quem sou eu para merecer essa dádiva? Mas é exatamente pela dádiva que nós recebemos a salvação por meio da misericórdia de Deus. Devemos ser autênticos conosco mesmo. Meus irmãos, para sermos verdadeiros, para sermos verdadeiramente honestos, devemos ser autênticos com aquilo que éramos. Nós não devemos esconder o nosso passado. É claro, talvez você não precise sair falando para todo mundo, olha, no passado era isso, não. Você precisa convencer a você mesmo acerca do seu passado ruim. Você precisa convencer a você mesmo acerca de que o seu passado te condena, de que o seu passado era uma vida sem Deus, mas que agora, a partir de Cristo Jesus, você começa a viver uma nova história, uma nova trajetória, uma página nova virou a página da sua vida, e agora uma nova história de graça, de misericórdia, onde o autor da vida, que é Cristo Jesus, escreve uma nova trajetória para a sua vida. Devemos ser autênticos, mas às vezes nós nos esforçamos para esconder quem nós somos no presente. E por que no presente nós escondemos quem nós somos? Porque a gente esconde quem nós fomos no passado. Você acha que a gente não vai esconder quem nós somos também no presente? Coisas que nós fizemos no passado e escondemos das pessoas, mas nós no presente, se não tivermos Deus, continuamos a fazer coisas no presente que desagrada a Deus e que traz vergonha para as pessoas, e por isso que a gente vive nessa tentativa hipócrita de jogar cobertor sobre cobertor e esconder tudo para debaixo do tapete. Mas Deus nos convida a viver uma vida autêntica. Deus nos chama a viver uma vida limpa. Deus nos convida, nos chama para viver uma vida verdadeira, não manipulada, não fingida, uma vida de verdade. Você sabe aquela questão de você deitar na cama, encostar a cabeça no travesseiro e ter aquela noite de sono maravilhosa? Pois bem, nós só conseguimos ter paz se estivermos em Cristo Jesus. Romanos 5 diz que por meio da fé nós temos paz com Deus, porque o nosso pecado nos torna inimigos de Deus, porque a nossa transgressão nos coloca no status de adversário de Deus. Agora, faça o cálculo: será que você pode contender contra Deus? E se você o fizer, será que você há de prevalecer? Será que você pode se colocar na posição de embanhar uma espada e subir uma escada num prédio ou pegar um avião e lutar contra Deus e prevalecer? Irmãos, ninguém pode subsistir diante de Deus. Não há nenhum pensamento altivo que fique de pé diante dele. Não há nenhum homem que seja suficiente homem para subsistir e se manter firme, reto diante de Deus, porque na verdade todas as coisas estão debaixo da sua glória, e Ele, a palavra diz que é Ele que faz subir e faz descer da sepultura. Então quem é o homem? Porque se Deus quisesse desligar o oxigênio do mundo, todos pereceríamos. Se Deus quiser desligar a bombinha que bate no nosso peito, no nosso coração, todos nós pereceremos. Nós não temos controle de nós mesmos. Nós somos seres tão insuficientes que quando aparece logo uma dor de cabeça a gente fica preocupado, uma dor no peito a gente fica logo cismado, corre para o hospital, meu Deus do céu, eu vou morrer. Gente, nós precisamos aprender a viver uma vida autêntica, sabendo que nós dependemos inteiramente de Deus.
A minha vida é dele, a minha vida depende dele, e eu preciso abertamente declarar para mim e para todos que me cercam que eu dependo de Deus. Existem pessoas altivas, existem pessoas prepotentes, que sabe, se acham porque tem dinheiro, é porque tem poder. Os governantes deste mundo, né? Os líderes da nação aí brigando entre si, aí querendo competir, quem é o maior, quem é o grande, só existe um, o nome dele é Jesus de Nazaré. Bom, meus irmãos, precisamos, para alcançar a salvação, precisamos viver uma vida autêntica. Não, é um conselho que eu dou, não esconda você de você mesmo. Sabe por quê? Porque de Deus ninguém esconde nada. Às vezes a gente tenta iludir nossa própria mente, o nosso coração, tentando esconder as coisas, achando que a gente está escondendo de Deus. Bobagem. Você pode esconder do pastor, você pode esconder do pai, da mãe, da mulher, do marido, você pode esconder da família, você pode esconder de todo mundo. Mas a gente se esforça para esconder as coisas, se esquecendo que o único que importa vê todas as coisas. Veja, a questão de autenticidade, seja honesto, assuma as broncas. Olha, eu sou um pecador mesmo, eu sou um vacilão mesmo, e aí sim é que nasce um crente, quando ele reconhece as suas falhas, quando ele reconhece as suas limitações. O crente não é aquela pessoa que sai esbanjando por aí, prepotência, e dizer: olha rapaz, veja aí com quem você está falando, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou profeta, viu? Não fala assim como profeta, isso é bobagem. Todos nós somos pecadores, e precisamos, e carecemos, e necessitamos imediatamente da graça de Deus. Romanos 3:23, todo mundo é pecador, precisamos ser autênticos. Então, agora vamos avançar um pouquinho sobre essa questão da autenticidade na vida de Paulo. Aqui Paulo ele começa apresentando uma alegação. Ele faz uma proposição aqui bem interessante de defesa do evangelho e do seu apostolado. E Paulo, quando vai fazer essa alegação e essa defesa, ele não esconde coisas das pessoas. Paulo busca, na verdade, ser autêntico, primeiro com Cristo, com ele mesmo, e com a igreja, com os irmãos, com todos. Ele não furta, ele não se esconde, ele busca ser autêntico para dar autenticidade ao evangelho. Veja no versículo 10, ele diz: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Será que era a intenção de Paulo pintar uma imagem exuberante, uma imagem muito impressionante de si mesmo, para tentar ganhar o favor das pessoas, para tentar ganhar os corações das pessoas, para tentar ganhar os likes das pessoas? O que Paulo busca não é a admiração de homens. O que Paulo diz que ele busca não é a admiração de homens. O objetivo dele é agradar a Deus. O objetivo de Paulo era agradar a Deus. Então, na alegação, a gente tem dois momentos aqui, onde o servo de Cristo não busca agradar as pessoas para ser aprovado pelas pessoas, mas o servo de Cristo, ao exemplo de Paulo, ele busca agradar a Deus para ser aprovado por Deus, porque na verdade quem pode aprovar e desaprovar é Deus. Às vezes a gente se preocupa muito com a opinião das pessoas, o que fulano vai achar, o que fulano vai saber, o que ele pode, sabe, eu vou esconder isso aqui, ele não pode saber quem eu sou de verdade, porque aí ele nunca mais vai querer falar comigo. Ok, mas e o seu Deus que te vê o tempo todo? Você se preocupa com a opinião de Deus? Você se preocupa com a opinião de Cristo acerca de você, que você não consegue esconder? Ele vê tudo, ele vê quem você é de dentro para fora, não tem como esconder você de Deus, não tem como, e a gente fica preocupado com a opinião das pessoas, a gente fica preocupado, não posso dizer isso aqui para a igreja, o povo não pode saber dessa parte da minha vida antiga, porque como assim o pessoal vai achar, o que eu sou? Nós precisamos nos preocupar com a opinião de Deus. É aquilo que Deus pensa acerca de nós.
O que Deus tem pensado acerca das minhas ações? O que Deus tem pensado acerca da minha conduta? Como Deus tem olhado para a minha forma de falar, de se vestir, de pensar, de me relacionar, de trabalhar? O que Deus tem visto quando ninguém vê? A gente precisa se preocupar com esse tipo de coisa, porque a nossa intenção, a intenção de uma pessoa autêntica, não é buscar a aprovação das pessoas, mas é buscar a aprovação de Deus. O segundo ponto é que a mensagem do Evangelho não é uma filosofia humana, mas a revelação de Deus. Essa é a segunda parte da alegação de Paulo. Paulo ele divide a alegação em duas partes. Olha, eu não busco a aprovação dos homens, portanto eu não estou preocupado se as pessoas vão achar de mim isso ou aquilo. Eu não vou esconder o meu passado para as pessoas com preocupação se elas vão gostar de mim mais ou menos. Não, eu tenho que mostrar quem eu sou, quem eu era, quem eu sou e quem eu devo ser. E a segunda alegação dele é que a mensagem do Evangelho não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é um pensamento, mas o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é um relacionamento com uma pessoa real. O Evangelho é Cristo Jesus, é um relacionamento com Cristo Jesus, e é exatamente o ser mais importante que nós devemos nos preocupar. É com a opinião do ser mais divino, do ser mais santo, do ser que pode salvar a minha alma, é que eu devo me preocupar. E dos versículos 13 ao 24, Paulo ele faz a sua sustentação através de um testemunho. Paulo ele vai dar uma justificativa à sua alegação através de um testemunho. Veja que do versículo 13 em diante ele começa a contar o testemunho da sua vida. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica. Paulo está falando de si mesmo, do seu passado. Ele está expondo o passado dele para as pessoas. Ele está relembrando o passado dele para as pessoas. Ele não está escondendo o passado. Nós precisamos entender algumas coisas acerca de testemunho, então. Porque Paulo ele começa a fazer aqui, dar um testemunho da sua vida. A primeira questão correta acerca de testemunho que a gente deve saber é que a importância do testemunho que glorifica a Deus. O objetivo do testemunho é isso, é falar de nós, ou falar do que aconteceu conosco, não para que nós nos tornemos mais bem-sucedidos na vida, ou mais conhecidos, ou mais famosos, mas o que nós contamos acerca daquilo que Deus fez em nossa vida, é para que Deus seja glorificado. Se você reparar, no versículo 24, Paulo diz: e louvavam a Deus por minha causa. Paulo conta todo o seu testemunho, desde quando ele era um fariseu zeloso, um perseguidor da igreja, aquele que perseguia, aquele que prendia, aquele que punha medo na igreja. Paulo ele fala da sua conversão. Paulo fala que ele viveu uma reclusão 3 anos na Arábia, e depois ele foi ter com o apóstolo Pedro e Tiago. Mas em tudo isso ele está dizendo: eu não recebi o evangelho dos apóstolos, eu recebi o evangelho de Jesus. Eu não fui convertido pelo pastor, eu fui convertido por Jesus. Eu não fui convertido pelo pregador, eu fui convertido por Jesus. Eu não fui convertido pelo mensageiro, eu fui convertido por aquele que enviou e que envia o mensageiro, Cristo Jesus. É a pessoa mais importante, que é o dono da mensagem, é aquele que envia o mensageiro, é aquele que é a real, a autenticidade da mensagem. Então, irmãos, quando nós formos testemunhar, nós devemos pensar nisso, a importância do testemunho que glorifica a Deus. Irmãos, testemunho não é contemplar a si mesmo a partir da própria perspectiva, mas é contemplar o que Deus fez em você através da perspectiva do Evangelho. Porque se você não tem Evangelho, como é que você vai concluir se a sua vida era uma vida que estava inadequada?
Se você não compreende o Evangelho, se você não compreende os preceitos de Deus, se você não entende a palavra de Deus, se você não compreender o Evangelho de Jesus, os mandamentos, as bem-aventuranças, se você não entender a mensagem que sai da boca de Deus, como é que você vai saber se você vivia ou vive numa inadequação, de uma forma inadequada, incondizente com a palavra de Deus? É necessário aprendermos a dar o nosso testemunho, não acerca daquilo que nós achávamos como éramos, mas testemunhar acerca de nós mesmos, a partir do que o Evangelho fez com a gente. Bom, testemunho, dar um testemunho, você já viu aquele tipo de testemunho que, olha, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, porque eu fiz um voto a Deus, eu fiz um voto lá na campanha e eu recebi a resposta. Você percebe que esse tipo de testemunho dá uma ênfase mais na ação do homem do que propriamente na ação milagrosa de Deus? A pessoa que vai, irmãos, eu fui na campanha e eu ofertei R$100 e no dia seguinte caiu R$500 na minha conta. Esses testemunhos está dando mais ênfase na ação do homem. O que está sendo ali o que está sendo exposto para que seja replicado? A oferta. As pessoas inventam esses testemunhos. Olha, eu fiz o voto, eu fiz o meu sacrifício. Para quê? Para instigar as outras pessoas a também fazerem o mesmo. O que está em evidência é a ação humana e não a ação divina. Mas isso não é testemunho. Testemunho é aquilo que reflete o que Deus fez e o que Deus faz. Testemunho é você falar, olha, eu era uma pessoa imunda, pecadora, indigna, e Deus me tirou das trevas, me transportou para o reino de luz, pela graça, pela misericórdia. Eu não merecia, mas Deus, por meio da graça, me livrou. É dar testemunho que demonstra a graça de Deus, e não a nossa força, o nosso esforço ou a nossa obra. E aí é por isso que esses testemunhos aí das igrejas acabam se tornando os tristes-munhos, né? Irmãos, testemunho é enxergar a si mesmo com as lentes do Evangelho. É você enxergar quem você era, quem você é e quem você pode e quem você será através das lentes do Evangelho. Sabe quando a gente está cego, não enxerga nada, e aí a gente consegue colocar um óculos, uma lente contada e enxerga tudo perfeitamente? Pois é, sem o Evangelho nós somos cegos. Sem a palavra de Deus nós não conseguimos enxergar um palmo na nossa frente. Sem o Evangelho nós não temos clareza na nossa mente. Sem o Evangelho o nosso coração é obscurecido. Sem o Evangelho os nossos passos são errantes. Sem o Evangelho nós não conseguimos enxergar os tropeços, os buracos da nossa caminhada. Sem o Evangelho a gente não consegue enxergar o abismo que nós estamos indo. Mas lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho da salvação que ilumina os seus pés, que ilumina a sua caminhada. É a lente do Evangelho, são os óculos do Evangelho que você põe, que você coloca, e você então começa a enxergar, começa a entender tudo perfeitamente. Mas sem o Evangelho, como é que você vai saber quem você era? Sem o Evangelho, como é que a gente vai saber o que estávamos ou não fazendo de errado ou de certo? Por isso, irmãos, precisamos colocar as lentes do Evangelho, para então falarmos o que Deus fez e o que Deus faz na nossa vida. Dar testemunho não é dizer o que você foi capaz de fazer, mas dar testemunho é você dizer o que Deus fez na sua vida, o que Deus agiu na sua vida. Dar testemunho com as lentes do Evangelho é ser sincero e ser verdadeiro consigo mesmo. Aquilo que a gente falou aqui sobre a autenticidade. O Evangelho te dá um par de óculos para você enxergar a sua miséria, para você enxergar a sua limitação, a sua debilidade, a sua doença.
a sua morte. Mas as mesmas lentes do Evangelho te fazem enxergar a salvação. E faz você levantar e levar os seus olhos a Cristo e dizer: Senhor, muito obrigado, porque mediante a sua cruz, mediante ao seu amor, mediante a sua obra realizada na cruz do Calvário, eu posso ter vida. Antes eu estava morto, agora eu enxergo que sem o Senhor eu não podia, sem o Senhor eu não vivia, mas agora eu enxergo que com o Senhor na minha frente o caminho é aberto. O caminho é clareado, a minha vida se torna uma vida digna do Senhor. O crente verdadeiramente convertido, ele não tem vergonha de assumir quem foi. Veja o que Paulo faz aqui, a partir do versículo 13. Olha, eu era um fariseu zeloso, eu perseguia. Olha, vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Para um homem na posição de Paulo, isso devia ser doloroso. O apóstolo que mais se doou, o homem que mais pregou o evangelho no primeiro século, foi o mesmo homem que mais perseguiu a igreja antes da sua conversão. E aqui, isso devia ser uma faca cortando o coração de Paulo, mas ele não se furtou de testemunhar. Olha, eu era um miserável perseguidor, agora eu sou um servo que sofre e padece por causa do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de amor que ofende a nossa hipocrisia, ofende as nossas imagens falsificadas, pintadas de nós mesmos, ofende a nossa vontade mascarada de agradar a nós mesmos. Nós não podemos ter medo ou ter vergonha de sermos atingidos e esmagados pelo Evangelho. O Evangelho vai expor a podridão do nosso coração. O Evangelho vai expor a ferida, vai deixar a ferida aberta para então derramar o bálsamo, para então trazer a cura. O Evangelho precisa expor o nosso mau caráter, para então colocar o caráter de Cristo em nós. O homem que disse que era um perseguidor violento da igreja de Deus, ele disse: não vivo eu, mas quem vive em mim agora é Deus. Irmãos, precisamos ser autênticos. Autenticidade é você ser realista com você mesmo. Eu estou na igreja, porque eu sou crente, já sou crente há 30 anos. Olha, eu dou aula na escola dominical, eu leio a Bíblia todo dia, eu faço. Calma aí, não é o eu, é o que Ele te proporciona fazer. Pela misericórdia de Deus, eu agora tenho um interesse na palavra dEle. Pela misericórdia de Deus, eu ministro a aula na escola dominical. Pela misericórdia de Deus, eu prego um culto à noite. Pela misericórdia de Deus, nós nos reunimos todos os domingos, nós reunimos todos os momentos que podemos. Pela misericórdia de Deus, não porque somos melhores, mas porque a misericórdia nos alcançou. Meus irmãos, na sustentação de Paulo, ele apresenta o Paulo perseguidor, mas ele apresenta também o Paulo convertido. O Paulo perseguidor, ele passa a dar o testemunho de si, dizendo que era um religioso fanático, dizendo que era um fariseu, dizendo que era um zeloso sem entendimento. Ou seja, ele tinha ortodoxia, ele tinha entendimento da palavra, ele conhecia a letra, ele conhecia o Antigo Testamento, mas ele não tinha uma vida condizente com a palavra. Ele era zeloso pela palavra, mas ele não permitia que a palavra o transformasse. Às vezes a gente tem muito disso nas igrejas por aí afora. Homens e mulheres que vivem batendo no peito e falando acerca das suas teologias. Mas, irmão, teologia sem vida não transforma. Teologia sem vida não tem significado algum. Nós precisamos sim defender a boa teologia, precisamos sim defender uma boa ortodoxia, mas precisamos fazer isso com vida, com verdade, com autenticidade.
E Paulo apresenta o argumento, no versículo 15 ao 24, acerca do Paulo convertido. Ao dar testemunho do que Deus fez na vida dele, o seu objetivo não era o auto-enaltecimento, mas era a glorificação de Deus. Era jamais falar de si por si mesmo, mas era falar do que Deus fez nele. Paulo fala da soberania e da eleição de Deus. Veja o versículo 15: contudo, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Veja, Paulo está dizendo, eu só anuncio Jesus, eu só prego Jesus, porque Jesus me chamou, porque Jesus teve compaixão de mim. Eu só posso falar ao povo, porque Deus me proporcionou essa graça. Não é que eu seja, não é que eu posso, não é porque eu sou mais estudado, não é porque eu sou uma pessoa mais inteligente. Paulo não estava falando isso. Eu posso, entre os fariseus eu era o melhor, o mais zeloso, o mais entendido, mas nada disso valia. É a graça de Deus, é a unção que vem do Espírito Santo que faz a diferença na vida do crente. Paulo fala da soberania. Às vezes a gente acha que nós somos autossuficientes, mas a gente deve reconhecer que antes de nascermos, Deus já tem toda a nossa história na palma da sua mão. Então por que é que a gente tem que ficar contendendo contra Deus, sabe, resistindo a Deus? Deus está chamando, Deus está nos trazendo e a gente está resistindo, Deus está falando e a gente parece que não quer ouvir. Irmãos, nós não podemos fugir daquele que nos criou. Uma hora ou outra a gente escutará essa voz. Paulo ele fala do seu chamado, do chamado irresistível, também no versículo 15, da soberania, da eleição. Os temos claro, antes de eu nascer, Deus me escolheu, Deus me chamou antes de nascer. Paulo fala também da revelação sobrenatural. Ele foi, versículo 16, foi dado a ele revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. E aí ele vai dizendo que ele não foi consultar humano, tampouco foi para Jerusalém pedir conselho de Pedro, de Paulo, de Tiago, dos apóstolos. Ele não foi pedir a chancela das pessoas que estavam ali como autoridade da igreja. Ele recebeu de Cristo Jesus o chamado. Irmãos, às vezes a gente como pregador, a gente fica chamando, mas a gente como pregador, a gente também tem que ter a consciência de que não é o nosso chamado. Não é assim, olha, eu estou chamando, estou convidando, mas está ali, estou mais de um ano convidando o Marco. Deus trouxe ele no tempo de Deus. A gente chama, a gente convida, a gente fala, a gente insiste, mas quem convence de verdade é só o Espírito Santo. A gente pode ir lá no sertão falar, mas não somos nós que fazemos. É Deus quem faz, é Deus que realiza. Eu posso chamar, insistir, eu posso fazer uma exposição do Evangelho, mas se o Espírito Santo não falar no coração, a pessoa não vem. Por isso que nós devemos orar. Senhor, fala mais alto do que eu. O Senhor é um mestre muito mais sublime. O Senhor tem uma capacidade muito maior do que a minha. Eu sou apenas um humano limitado nas minhas pequenas convicções, nas minhas ideias limitadas, mas é o Senhor que conhece o íntimo, é o Senhor que conhece. E aí, talvez, você está esperando a conversão do marido, a conversão da mulher, a conversão do filho, a conversão do amigo, a conversão do parente. Ore, pregue, não deixe de pregar, mas também, tampouco deixe de orar. Ore, porque é o Espírito Santo que dá aquela revelação no coração. Paulo está dizendo, eu não fui chamado pelos apóstolos, tampouco eu quis ser aprovado por eles, mas foi o Espírito de Cristo que revelou o Evangelho a mim. Paulo fala da missão e do serviço, e aqui eu já vou terminando. Ele fala da missão. Irmãos, e nós somos chamados para isso. Não pense que somos chamados para vivermos
uma vida paisana, uma vida tranquila, uma vida de delícias. Nós somos chamados para viver uma vida de serviço. A vida de um crente é uma vida de serviço. Paulo fala da missão dele, de pregar o Evangelho. Ele fala a partir do versículo 18: então passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão de Jesus. Afirmo diante de Deus o que escrevo, e não é mentira. Depois disso fui às províncias da Síria e da Sicília. Veja o que Paulo está preocupado aqui. Ele passa com os apóstolos, com os homens, sabe, com os caras da época. Olha, os líderes da igreja. Quem que não queria passar um ano junto com Pedro? Quem que não queria ser pastoreado por 10 anos por Tiago, irmão de Jesus? Mas ele aqui passa 15 dias, porque ele está preocupado, não é com a opinião dos homens, ele está preocupado com o serviço de Deus a ser realizado. Eu fui lá, passei 15 dias com os apóstolos só para conhecer eles, mas a minha missão tem que ser cumprida. Ele foi imediatamente para a Sicília, ele foi para a região que precisava ser pregado o Evangelho. Irmãos, a nossa missão é servir, o nosso propósito é servir. Nós não podemos viver uma vida mascarada, tentando viver uma vida de paisagem na igreja. Nós devemos viver uma vida de serviço. Sirva o teu irmão, sirva o teu próximo. Com certeza tem alguém do seu lado que precisa de uma ajuda, de uma palavra, de um conselho, de uma observação, de um abraço. Você pode dar uma explicação de um versículo, você pode pelo menos animar a pessoa, aquela pessoa que está talvez ali desanimada. Não, eu não consigo ler a Bíblia. Peraí, meu irmão, você não está com o quê? A mensagem mais importante da sua vida você não está conseguindo ler? Peraí, eu vou ler com você. Vamos lá, pega a Bíblia aí, vamos estudar nós dois juntos, vamos ler, vamos estudar juntos Mateus. E começa a animar a pessoa, começa a ajudar, começa a servir a pessoa. Irmãos, a nossa vida de alguma maneira deve servir para servir os outros. E é isso que é uma vida autêntica. Concluindo, a consciência sincera da conversão é um real entendimento de que o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Jesus. Qual é a real convicção de uma conversão? De que o Evangelho não é sobre você. Você não foi salvo para você. Às vezes a pessoa acha que a salvação é para que ela venha a ser alcançada e que ela venha a ser melhorada e que, meu irmão, tudo isso vai acontecer na sua vida. Você vai melhorar, você vai se tornar uma nova criatura, você vai ser uma pessoa melhor, mas para que Deus seja glorificado e que a sua vida sirva para servir as outras pessoas. Então, a real consciência, o real entendimento, a verdadeira perspectiva da conversão é que o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre o que Jesus fez na cruz. E o Evangelho é sobre o que Jesus fez na nossa vida. Nos tirou da lama e nos levou para o reino de sua glória. Nos tirou da escuridão, das trevas e nos conduziu a uma vida de clareza, para que possamos levar clareza para outras pessoas. E por último, o real entendimento de que o Evangelho é uma mensagem que nos alcança para que sejamos aquilo que Deus nos chamou para ser: servos. O Evangelho é sobre serviço e entrega. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele certamente fará coisas grandes na sua vida. Mas essas coisas grandes não necessariamente serão coisas para você mesmo usufruir. As coisas grandes que possam acontecer na sua vida, talvez não será para o seu próprio deleite. Coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida para outras pessoas,
para que você sirva a outras pessoas, para que você leve outras pessoas ao caminho da verdade, ao caminho do Evangelho. Irmãos, para tudo isso, devemos ser autênticos. Com certeza, muitos aqui já têm essa convicção, essa certeza da salvação em Cristo Jesus, já foram alcançados, já são crentes há tantos anos, outros já crentes há menos tempo, enfim. Talvez exista alguém que ainda precisa tomar essa decisão a partir dessa convicção, por meio dessa autenticidade. Eu te convido, seja não crente e seja um crente de 20, 30 anos, sempre seja autêntico consigo mesmo. Não esconda de você o que você é, porque você não consegue esconder de Deus quem você é. E seja aquilo que Deus quer para a sua vida. Seja um servo de Deus para conduzir tantas outras pessoas para o Evangelho. Amém? Que Deus alcance o seu coração com essa palavra. Que você possa, ao exemplo de Paulo, aprender que o verdadeiro exemplo, que o verdadeiro testemunho é aquele testemunho que glorifica a Deus, sendo autêntico, recebendo a mensagem autêntica para ser um mensageiro autêntico. Vamos orar. Amado Cristo, eu quero te agradecer por esta palavra, ó Deus, por a tua palavra, Deus, que nos orienta a viver uma vida verdadeira, uma vida que não esconde, uma vida que não joga para debaixo do tapete aquilo que nós queremos esconder das pessoas. Na verdade, Deus, nós deixamos a nossa vida nas tuas mãos. O Senhor pode abrir, o Senhor pode virar a nossa vida ao avesso para nos transformar em uma nova criatura. Ó Deus, para que sejamos uma nova criatura aos olhos de todos, mas não para buscar a apreciação dos outros, mas para refletir a glória do Senhor. Portanto, ó Deus, faça o teu reino crescer em nossa vida e através da nossa vida que possamos alcançar outras pessoas para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu coração. Amém.